Olá, turma! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos fazer a correção referente, ao conteúdo clima, atividade sobre conteúdo clima. Então, Geografia, quarto ano, turma? Professora Neta aqui com vocês, tá? Vamos relembrar um pouco do que vimos sobre o clima, assistir a aula direitinho? Falamos o quê? Que o nosso clima ele varia de uma região para outra, né? Por que isso acontece? Por causa da incidência dos raios solares, que ele não atinge a Terra na mesma proporção. Isso acontece por causa do formato da nossa Terra. Falamos sobre o ano bissexto, sobre os movimentos, que a Terra realiza, os movimentos de rotação e translação, que é o movimento de rotação que a Terra leva 24 horas para realizar e dá origem aos dias e às noites. O movimento de translação, que leva 365 dias e 6 horas e dá origem às estações do ano. O ano bissexto, falamos sobre ele, que são que acontece de 4 em 4 anos, expliquei para vocês na última aula. Falamos de que também? Do aquecimento global, das zonas climáticas, que nós moramos na zona tropical, que é uma das zonas mais quentes, fica mais próxima à linha do Equador. Falamos, dos tipos de clima que nós temos aqui no nosso país. Lembra desse conteúdo, turma? Então vamos corrigir a atividade agora referente a ele? Vamos lá. Vamos para a primeira questão. Na página é o livro do Farias Brito, tá, turma? Vamos corrigir hoje só o Farias Brito. Na aula eu falei para vocês fazer as atividades do livro do Piauí, que é o mesmo conteúdo, Vimos também o tipo de clima somente do nosso estado do Piauí, analisando aquele mapa que foi postado aí na aula, tá? Então hoje a gente vai corrigir somente o livro Farias Brito e o Piauí eu vou corrigir na próxima aula, ok, turma? Então vamos lá, primeira questão na página 184, livro na mão, borracha, lápis, tudo direitinho aí, turma? Vamos lá corrigir? A primeira questão diz o seguinte: como está o tempo agora no lugar onde você está, No lugar onde você está no momento. Então é uma resposta do que, turma? Pessoal. Então depende muito, do lugar, do tempo, da hora que vocês fizeram a atividade, ok? Então, primeira questão, vocês vão responder de forma pessoal, tá? Questão de número 2. Qual é o clima do lugar onde você vive, Mostramos o mapa do Piauí, O nosso clima é um clima o quê, turma? Tropical semiárido, Então, vamos lá conferir a resposta. Tropical semiárido, tá? Questão de número 3, da página 187 agora. Nós estamos, em um ano bissexto, tá fazendo essa pergunta. Estamos em um ano bissexto, turma? Sim ou não? Quando será o próximo ano bissexto? Como ele acontece de 4 em 4 anos, turma? Então, nós estamos no ano bissexto? Responder o quê? Sim ou não? Sim, não é, turma? Então, nós estamos no ano bissexto e o próximo será em 2024, turma? Que é de 4 em 4 anos. Página 189, vamos lá corrigir, turma? É a questão de número 4. A paisagem do lugar onde você vive muda bastante de uma estação do ano para outra? Ela muda bastante ou não, turma? Responder o quê? Se sim, conte o que muda, Então, vamos lá. Então, ela muda sim, gente? De uma estação para outra. Aí você vai colocar a sua resposta pessoal, o que é que muda, tá bom? Fica aí a critério de vocês a resposta. Página 191, nós vamos para a questão de número 5. Que clima ou que climas, ocorre na unidade federativa onde você vive, Já vimos isso, que nosso clima é tropical e tropical semiárido, turma? Questão de número 6, da página 193. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta, Tá afirmando. O que aconteceria se ele não ocorresse, Se ele não existisse? O que aconteceria? Ia influenciar na nossa vida, na vida dos seres vivos, Se não existisse o efeito estufa? Ia mudar sim, turma? Seria como? O nosso planeta seria muito frio, Os seres vivos, eles não iriam suportar essa temperatura tão fria. Então, o efeito estufa, ele é benéfico, para o nosso planeta. Se ele não existisse, não seria muito frio, E provavelmente a diversidade de seres vivos seria muito pequena, porque muitas dessas espécies não iriam suportar o frio.
Vamos lá para a questão 7, turma? Questão número 7. O que acontece se houver aumento desse efeito estufa? Aí sim, né? Quais são as consequências para os seres vivos? Se tiver um aumento exagerado desse efeito estufa, gente, vai ter consequências sim para os seres vivos. Quais seriam essas consequências, né? Então, a temperatura vai ficar bem elevada, né? Bastante elevada, com fortes ondas de calor, e a consequência vai ser o derretimento de geleiras, de iceberg, a elevação do nível do mar, aumento das áreas de deserto, vai ser a alteração também nessas condições do habitat desses animais e das plantas, vai interferir no habitat deles, tá? Então, muitas consequências para os seres vivos, tá bom? Anote aí a correção, tá? E vamos para a próxima. Próxima página é a 203, é a questão de número 8. Observe o gráfico e responda as questões. Vamos lá observar o gráfico? Vamos ver o título do gráfico. Rio Branco é a pluviosidade mensal em 2017, né? Aí tem aí embaixo a legenda do gráfico mostrando o que é que está explicando o gráfico, que cada letra do eixo horizontal do gráfico corresponde, né, à letra inicial do mês do ano. Então essas letrinhas que tem embaixo, né, janeiro, fevereiro, março, é as letras iniciais do ano, tá bom? Então você ia ver a quantidade de chuva que caiu em um determinado mês em milímetro. Vamos ver o que é que está pedindo o gráfico. As informações a respeito do gráfico. Letra A, qual é o título do gráfico? Tá bem nítido lá, né? Rio Branco, que fica no Acre, né? E aí o ano de 2017. Lá na letra B, você sabe o que significa pluviosidade? Pesquise e anote, né? Fiz aqui uma pesquisa, você pode achar a resposta de vocês, tá? É a quantidade de chuva que cai em determinada região durante determinado período, tá? E é medido, né, em milímetro, tá bom? Letra C. Quando ocorreu a menor quantidade de chuva na cidade do Rio Branco em 2017? Quando foi que ocorreu isso? E quando ocorreu a maior quantidade de chuva nesse mesmo mês? Fizeram, né? Nesse mesmo período indiano. Fizeram aí a resposta, turma? Vamos conferir? A menor foi em julho e a maior foi em março, né? Letra D. Rio Branco é a capital de qual estado brasileiro? Tá fácil, né, gente? Porque tinha o quê? A sigla lá mostrando, né? Qual é o clima predominante nesse estado? Então, é a capital de quê? Do Acre, e o clima predominante, né, é o clima equatorial, tá bom? Fizeram aí a correção? Vamos prosseguir, turma? Vamos lá. Lá na letra E. Em que estação do ano chove mais em Rio Branco? É no inverno ou é no verão? Fizeram a resposta aí? Vamos lá conferir, turma? Chove mais no verão, tá bom? Página 204, vamos para a questão 9. Nós temos um mapa, tá? O mapa do Brasil. Você vai analisar esse mapa e responder as questões a seguir, tá? Tá aí o mapa, temos a legenda, né, embaixo mostrando parcial nublado, pancadas de chuva, né? E a temperatura em graus Celsius, a máxima e a mínima. Observou aí a legenda, turma? Então vamos lá, letra A. Qual foi a previsão do tempo para a capital da unidade federativa onde você vive? Pancadas de chuva, né? A gente viu lá, vamos voltar ao mapa para a gente observar. Olha, localiza aí a nossa cidade de Teresina, né, gente? Estado do Piauí, e viu aí na legenda, então, pancadas de chuva, tá? Vamos para a letra B. Qual foi a previsão do tempo para estas capitais de estado? Do Rio Branco, de Fortaleza, Recife, tá? Goiânia, Vitória e Porto Alegre. Então, era só observar no mapa e olhou na legenda e respondeu, tá? Então, Rio Branco, pancadas de chuva. Fortaleza, chuva. Recife, também chuva. Goiânia, pancadas de chuva. Vitória, também pancadas de chuva. E Porto Alegre está parcialmente nublado, tá bom? Letra C. Que capital de estado apresentava a previsão de maior temperatura máxima e a de menor temperatura máxima? Vamos voltar lá no mapa para a gente ver direitinho qual é o estado que apresentava maior temperatura máxima. Vamos lá no mapa para a gente dar uma conferida. Vamos ver. Olha a temperatura lá de Manaus no mapa, gente. Olha a temperatura de Palmas, de Cuiabá. Qual é o maior número que está sendo mostrado aí da máxima e o menor número de mínima? Conseguiram? Localizaram?
Eu já localizei. Vamos passar lá para a gente corrigir. Que capital de estado apresenta a previsão de maior temperatura máxima, localizado lá no mapa. Olha, então é Boa Vista com 30, né? E a menor é Curitiba com 17 graus Celsius, tá bom? Questão de número 10. Sobre o efeito estufa, que foi explicado na aula para vocês, né, gente? Sobre esse efeito estufa que o planeta Terra apresenta, responde as questões. Vamos ver quais são as questões que pede sobre o efeito estufa. Letra A, quais são os principais gases que causam o efeito estufa? Vocês lembram, turma? Olha que eu falei na aula. É o gás o quê? Metano e o gás... Qual é o outro gás, turma? Tenho certeza que vocês lembram, foi explicado para vocês durante a aula. É o gás carbônico, né, turma? Tá aí a correção. É o gás metano e o gás carbônico. Professora, não lembro como é que esses gases, né, são liberados. Gente, esses gases são liberados pelos escapamentos de carros, tá? Fábricas que poluem o ar. Então, esses gases vêm, né, dessa poluição. Letra B. O que o aumento desses gases na atmosfera do planeta pode causar? Ah, a gente viu, né? Esses gases, eles causam sérias consequências, né, gente? Consequências essas negativas, tá? Quais seriam, professora? Não lembro, foi falado, né? Faz aumentar ainda, né, o efeito estufa, retém o calor, né? Então, a consequência é um maior aumento dessa temperatura do nosso planeta, tá? E esse aumento, a gente sabe já o que é que ocasiona, né? Derretimento de geleiras, né, gente? Vai mudar todo o habitat dos animais. Alguns animais não vão suportar tanto calor. Qual é a causa do aumento desses gases na nossa atmosfera? Olha aí as causas, né, gente? O aumento desses gases é causado pelas atividades industriais e também pelas queimadas, né? E escapamentos de carro, tá bom, gente? Então, as indústrias, elas soltam esses gases bem poluentes mesmo, que são os gases metano e o gás carbônico, tá bom? E as queimadas, né, gente? Que a gente vê o tempo todo, essas queimadas que poluem o nosso ambiente. Vamos para a próxima página? 288 é a questão de número 13. Leia a tirinha sobre a previsão do tempo e responda os itens a seguir. A tirinha, gente, não está muito legível aqui, mas está aí no livro de vocês também, tá? Então, o que é que está pedindo, falando nessa tirinha? Previsão do tempo. Amanhã faz sol e não chove, né? Aí tem dizendo a temperatura máxima e a temperatura mínima. Viram aí na historinha? O que deveria acontecer no dia seguinte? Olha a menina saindo, disse que ia fazer o quê, gente? Sol, né? Que não iria chover. Só que quando a menina saiu, olha só, caiu uma chuva. Estão vendo aí na imagem o que é que está pedindo agora a respeito dessa questão? Qual é a previsão do tempo para o dia seguinte, divulgado, né, na televisão, divulgado aí na tirinha? Era que ia ser sol, né, gente? Ia ser um dia de sol e que não haveria chuva. Os quadrinhos seguintes confirmam essa previsão do tempo, né? Teve sol realmente? Viu o que aconteceu aí? Então, não confirmo, porque teve o quê? O contrário, né, gente? Porque no dia seguinte, em vez de fazer sol, foi cair uma chuva, tá? E a menina se molhou toda. Vamos lá para a letra C? A tirinha, ela apresenta uma situação relacionada ao tempo atmosférico e não ao clima. Indicam a diferença entre esses dois elementos. Lembra que eu expliquei para vocês o que é o tempo atmosférico e qual é o clima, né? Vimos isso durante a videoaula, tá? O tempo atmosférico, ele é a combinação dos elementos do clima em determinado local e em determinado momento, que é a temperatura, a chuva, o vento, tá? As nuvens, a umidade do ar. E o clima é a sucessão de tipos de tempos atmosféricos que habitualmente se repetem durante vários anos, né? Ou seja, o tempo atmosférico, ele é momentâneo, né? Ele é passageiro, e o clima não, já dura mais. Vamos lá para a página 289, a questão 14. O clima, ele não é o mesmo em todo o planeta, né? Há regiões onde predominam climas mais frios e áreas onde os climas predominantes são mais quentes. Por que que existe essa variação de clima no nosso planeta? Já vimos isso, não já? Durante a aula. Por que que tem isso, gente? Por causa, né, da incidência dos raios solares, que ele não atinge a Terra na mesma proporção, né?
Vamos ver aí. Essa variação ocorre por diversos fatores. Entre eles é a incidência, né, desigual desses raios solares sobre a nossa Terra. Isso quer dizer que cada porção da superfície terrestre, ela é iluminada e ela é aquecida em uma intensidade diferente, tá bom? Vamos lá para a questão 15, turma. Pinte no planisfério a seguir as zonas de iluminação, né, e aquecimento da nossa Terra, utilizando as cores indicadas na legenda. Quais são as cores indicadas, né? Nós temos a zona tropical, zona temperada e zona polar, né? Vai pintar no mapa aí de vocês, no livro de vocês, a zona tropical de amarelo, a zona temperada de verde e a polar de lilás ou então o azul, tá, gente? Então, você vai pintar as zonas climáticas que a gente viu durante a aula, que são as 3 zonas climáticas. Lembrando, gente, ó, eu coloquei lá em cima a cor lilás, né? E em cima e embaixo, porque são as zonas polares, né, gente? A Antártida, né? E a Ártica. Aí, verde e verde são as zonas, né? É o que? A zona temperada, né? E a parte do meio, você vai pintar na cor amarela, que é a zona tropical, que é onde fica a maior parte do nosso país, tá? Página 290, vamos para a questão 16. Analise as informações no mapa a seguir e responda aos itens, né? Olha aí o mapa mostrando os climas do nosso país, tá, gente? Tem as características, especificando cada um desse tipo de clima, tá? Letra A, transcreva do mapa 2 características do clima predominante na região em que você vive. Qual é a região que a gente vive? Região Nordeste. Então, qual é o clima da nossa região, né, gente? É o clima tropical e semiárido. É só pegou as características que está lá no mapa e escreveu, tá bom? Apresenta temperaturas bem elevadas, já sabemos disso. Tem 2 estações predominantes, né? Que é o inverno e o verão, tá? Então, anote as características referentes ao clima da nossa região. Letra B. Quais são os 2 tipos de clima que abrangem as maiores áreas do Brasil, tá? É o clima equatorial e o clima tropical. E obrigada pela presença de vocês, turma. Muito obrigada por vocês estarem do outro lado. Faça a correção direitinho. Na próxima aula iremos corrigir o material do livro do Piauí, tá, turma? E conteúdo novo também na próxima aula, tá bom? Então, obrigada e tchau. Fique com Deus.